Sejam todos bem-vindos a esse espaço televisivo semanal de debate livre e democrático, transmitido para 300 cidades do Brasil através da Connect TV e para mais 100 cidades paranaenses através da nossa gloriosa Rede TV Paraná, nessa parceria que já deu certo. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos ao X da Questão. A gente já começa passando a bola sempre para a extrema-direita aqui. A extrema-direita tem voz, não vai presa pelo STF. Passando a bola lá para o Renato Ferreira, diretamente. Está escrito no seu GC aí, Brasil, mas vindo de você, a gente sempre tem que perguntar, estás aonde, Renato Ferreira? Então, muito boa tarde, meus queridos amigos. Já faz algumas semanas, né, que eu não participo desse X da Questão, que realmente eu adoro, desde que eu comecei a participar com vocês aí, mas por questões técnicas, vamos dizer assim que fica melhor, eu não consegui participar nos últimos programas, até porque eu tive um celular furtado, né, aqui em São Paulo, mas hoje... Venceu. Tá certo. Hoje, inclusive, eu estaria na Grande Sarapuí, ia sair de manhã cedinho com meu cunhado, a gente está fazendo alguns negócios lá, mas ele me ligou cedinho, disse que não ia mais, e na semana passada estive no Rio, mas hoje eu estou no meu local, né, no meu QG, que é em São Paulo, viu, aqui na Zona Oeste. Tem uma pequena diferença de fuso horário aí para Moema, lá do nosso amigo Pilão. Aqui agora em Osasco, divisa com Osasco, está dando 14 horas e 15 minutos, entendeu? E uma temperatura boa, amena, apesar do inverno, mas tá legal. Então eu, depois de algumas semanas sem participar, volto a participar hoje para falar aí dos assuntos quentes, né? Porque o que não falta são assuntos quentes sobre a política brasileira, inclusive agora, né? Hoje foi retomado aí o julgamento do Bolsonaro por causa de uma reunião que ele fez com embaixadores. E aí todo mundo alvoroçado aí, né? Mas essa semana mesmo, dentro dos próximos dias, vai ter uma reunião também do Fórum São Paulo e ninguém, é tudo normal. Mas a gente sabe que não está tudo normal. Bom programa para nós aí, felicidades. E na extrema direita, o Renato, e hoje numa direita moderada, então se comporte, Silvio Braunau, diretamente dos Estados Unidos. Bom demais. Eu sempre fui moderado, eu sou um patriota moderado, sempre. Esse negócio de extrema é o pessoal da canhota que vive falando que a gente é, porque eles não conseguem se justificar. Mas estamos aqui em celebração aos 247 anos da independência americana, por isso que eu estou trajado hoje com as estrelas aqui. Esse final de semana é um final de semana prolongado, eu aqui na minha Milford, mas quando esse programa estiver passando na Rede TV do Paraná, estarei, obviamente, em Águas Mornas da Flórida, celebrando o 4th of July, né, o Dia da Independência Americana, aqui, que é o feriado mais importante da nação. Aqui sim se deve e se usa a bandeira americana em todos os locais, independente dos dias. Isso aqui é uma coisa que acontece. Afinal de contas, eu vivo aqui na maior democracia até o momento do mundo vigente, viu, Eudes? God Save the Queen. Essa foi maravilhosa, porque você acabou de me lembrar de outra gafe do nosso senil presidente aqui, né? O Biden, que criticou a guerra. Vamos explicar. Contra o Iraque, meu amigo. Eu não aguentei. O Biden, tadinho, ele tá com problemas sérios lá. Eu acho que tinham que preservar a imagem dele. Ele não merece o que está acontecendo com ele. Mas ele fez uma declaração essa semana e no final, acho que foi ontem, né? No final do discurso foi na quarta-feira isso aí. Ele soltou um God Save the Queen. God save the Queen, man. Que é Deus salve a rainha. Que é uma coisa que... E primeiro que não tinha nada a ver com o tema. Não é que ele estava falando da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da rainha. Não estava falando nada. E ele está nos Estados Unidos. Ele é o presidente dos Estados Unidos, que não é uma monarquia, caso alguém ainda não saiba. Eu fiz uma provocação democrática aqui e vou passar a bola, então, para o centro-esquerda do nosso espaço de debate aqui. Centro-esquerda,
Professor Pilão, seja muito bem-vindo, diretamente do Brasil também, de Moema. Sim, diretamente do Brasil, São Paulo, aqui em Moema, com 22 graus agora, 22 graus, tá bom? Não deu fuso horário grande não, viu, Renato? Não, o fuso horário tá mais ou menos alinhado, hoje tá mais ou menos alinhado. Eu acho que o eixo já tinha que mexer, o que mexeu o eixo da Terra, então acho que agora já estabilizou. As condições técnicas, aqui o Renato não quis dizer, as condições técnicas para que ele não participasse dos 2 últimos programas, é que o programa aqui no Brasil é na hora do almoço, e a mulher dele não deixou ele ficar sem almoçar. Então, então ele não participou por causa disso. Não, mas ele é muito, viu, professor? Ele é muito mal alimentado nos hotéis que ele fica aí pelo mundo afora, você entendeu? Diz que a comida não é boa, sabe? Esse reinado aí, esses presidentes aí de outros países não oferecem uma comida boa só à mulher dele, por isso que ele, né? Olha, realmente, para vocês verem como eu gosto do X da questão, lá embaixo, na minha cozinha agora, está rolando um almoço muito legal. A minha cunhada está aqui, o meu concunhado, sobrinho estão lá almoçando, e eu estou aqui só sentindo o cheiro da comida. Por isso que você está salivando, então. Exatamente. Antes de voltar a palavra para a extrema esquerda, que hoje tem gente de extrema esquerda aqui no programa, né? Então, antes de voltar a palavra para a extrema esquerda, só desejar uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo e também ao Silvio, o Renato e o Jefferson que estão aqui conosco aqui na TV. Um abraço a todos. E eu, aqui nessa função de extrema esquerda deste nosso programa, eu confesso que há alguns instantes eu estava gravando uma participação no programa Sintonizados, que é uma coprodução da Nova Difusora com a Connect TV, e participando, 2 pessoas de esquerda, a gente debatendo e tal, e eu ousei no início do nosso papo tratar por ser uma pessoa mais velha, tal, brinquei e falei, temos um professor de jornalismo aqui hoje, mas se arrependimento matasse, com todo respeito, eu não vou citar o nome para não constrangê-lo, mas se ele tem dado muito mais do que ele próprio se constrangeu. Isso. Ele está tipo o Biden, assim, entendeu? Mas deu para você aprender, algo mais sobre o jornalismo? Deu para aprender que não há mais jornalismo, há só narrativa não há mais jornalismo, não vou ser injusto. Tem bons jornalistas com visões de mundo de esquerda, tem bons jornalistas com visão de mundo de direita, só que são a extrema minoria, mas assim, talvez 1%, 2% no máximo. O resto tá difícil, viu? E participar de um programa desse, que é tão importante, os sintonizados e tal, eu fiquei deprimido no final, porque não quis e não faltei com respeito, até por conta da idade, né, mas em alguns momentos assim eu tive que fazer, as minhas expressões falaram por mim. Mas vamos para os temas. Jefferson, diretamente da aprazível Alphaville, centro do universo, centro dos negócios da grande São Paulo. Seja muito bem-vindo e pode soltar o nosso primeiro tema, Jeff. Olá, Eudes, professor Pilão, Silvião, Renato e toda a audiência do X da Questão na Connect TV, também na Rede TV Paraná. É muito bom estarmos mais uma vez no ar. Para o primeiro tema, Bolsonaro, 2 pontos. Esquerda quer permanecer sem concorrente. Fala ocorreu horas antes do julgamento no TSE, que pode deixá-lo inelegível. E só também para os nossos colegas do Paraná, que vão assistir o programa no domingo, esse programa está sendo gravado hoje, no dia 29, ou seja, o julgamento está acontecendo. Para o comentário dos nossos amigos. Eu vou falar só o que eu acho, muito rápido, assim, vou gastar pouquíssimos segundos. Perdeu, mané. Perdeu mesmo. Acabou, né? Isso aí, quem está achando que o Bolsonaro... eu não acredito. E a cada nova notícia, cada nova... assim, eles estão armando uma situação de não ter
adversário, e aí vão falar assim, ai, mas fizeram a mesma coisa, tiraram o Lula da... Só que o Lula é ladrão, o Lula foi preso, o Lula foi condenado porque roubou, é diferente, né? Então, já que eu expliquei isso, vou passar para essa esquerda moderada, professor Pilão. Pois é, a coisa não está fácil não, né? O julgamento do Bolsonaro continua hoje, ele começou na terça, né? Com o voto do Benedito. Então, Benedito Gonçalves, do tapinha no rosto. Né? Missão dada, missão cumprida, professor. Isso, missão dada, missão cumprida. É a segunda missão que ele cumpre, né? Essa pela inegibilidade. Opa, saiu do Bolsonaro. Conseguimos ajudar o professor uma vez, eu disse, uma vez só. Cara, pois é, ele conseguiu, né? 8 anos é o que vai caber ao nosso amigo Bolsonaro. Na verdade, o julgamento... É isso, perfeito. Na verdade, o Bolsonaro voltou a ser julgado hoje. Quem começou foi o Raul Araújo, né, que é o que ele achava que poderia eventualmente pedir vistas, não pediu, deu voto, mas eu achei muito bom. Ele vai perder, claro, vai ser inelegível, mas eu gostei muito porque o Raul Araújo, ele divergiu. Ele divergiu e ele não só divergiu, como ele absolveu o Bolsonaro, né? Então, eu acho que isso é bom, é muito bom para a democracia. Ele vai ser, de qualquer forma, ele vai ser inelegível, mas é bom que apareça alguém e fale assim, pera um pouco, não é assim. Se você me permite, eu vou ler, são só 2 frases que eu acho que resumem bem a fala do Raul Araújo. Ele diz assim, o fato do ministro da Justiça ser subordinado ao presidente da República não torna o presidente da República imediatamente responsável por atos ilícitos praticados por aquele. Ou seja, é aquela questão lá da minuta de golpe, né? Então, a minuta de golpe, o fato de achar uma minuta de golpe na casa do cara, não quer saber não quer dizer que o presidente seja também responsável por isso. Responsável por isso é ele, né? E essa foi uma das formas que ele usou para dizer que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inegibilidade. Então foi muito bacana, assim, e ele falou lá no meio da fala dele, disse que não, que fez coisa errada mesmo, que não podia, que fez, a gente sabe que fez, mas que não é assim, peraí, não é para perder os direitos políticos por causa dele. Então eu achei que, embora o Raul Araújo não tenha pedido vistas, que era o que o Bolsonaro apostava, né, os advogados do Bolsonaro apostavam, ele deu um voto contrário, abriu divergência. Não adiantou muito, porque depois já vieram 2 votos a favor do relator, né, o do André Tavares e do Flávio Marques, isso significa dizer que já está 3-1. E automaticamente o nosso amigo lá, Alexandre de Moraes, suspendeu a sessão para retomar amanhã pela manhã. Bobinho ele, né? Ele quer mais pódio, ele quer mais luz, entendeu? Os caras... Deixa eu passar... A próxima é a Carmen Lúcia, né? Se a Carmen Lúcia votasse, acabou, né? Então ele tem até amanhã, ainda ele tem holofote. A Carmen Lúcia, professor, vai dizer assim, olha, não é legal, não pode ser, mas nessa situação vou abrir uma exceção. Depois a gente retoma. A pergunta que eu quero fazer para o Silvio Braunel é a seguinte... Não, eu? Eu vou fazer uma pergunta para você. Ô Silvio, será que por acaso, em algum momento, o STF vai descobrir que, de repente, este julgamento tinha que estar acontecendo em Itapecerica da Serra e aí pode absolver no futuro? Porque a gente já viu isso acontecer na justiça brasileira, né? Você foi muito bem. O lance do CPF é maravilhoso, cara. O CEP, é verdade. O lance do CEP é maravilhoso. Como tem jurisprudência, eu tô com você. De repente a coisa pode alinhar, mas o que o professor falou é verdade. Já perdeu, você já falou, o Renato vai concordar também, mas é que tá, eu, com minha visão futurista, que eu não tenho nenhuma, a nossa democracia,
ou aquilo que a gente entendia como pilares de uma democracia, com judiciário, executivo e legislativo, inexiste já há algum tempo. E a coisa só se aprofunda, porque aí não é mais decisão parlamentar ou de Congresso ou da decisão do povo, você entendeu? Que faz a coisa funcionar. É o establishment. E o establishment decidiu lá atrás, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, que ele era um grossão, que ele não pertencia a essa elite dominante que por séculos vem fazendo o trabalho político do Brasil, né? Eu estou aqui retomando até a parte da história, né, da coroa, que a gente teve os nossos republicanos fazendo um golpe para destituir a coroa, e de lá vem, né? Afinal de contas, é a nossa história de democracia, viu, professor? E também aos nossos espectadores e telespectadores aí da Rede TV e da Connect TV também. Não vejo absolutamente nenhuma esperança de que a gente tenha mais uma oportunidade de poder se expressar livremente sobre as decisões, porque o povo é o povo, né? O povo, como diria aquele que está em desgoverno no Brasil, com R$10 ou uma cachaçinha, já resolve. Ele fica feliz da vida tomando uma cervejinha e comendo um bife de carne de segunda. Eu vou passar a palavra lá para a nossa extrema-direita e também vou fazer em forma de pergunta para a gente fazer abordagens diferentes do mesmo tema. Renato, fato, se não consolidado ainda, mais questão de horas, de dias, consolidado uma inelegibilidade, quase que eu errei aqui. Está escrito, olha aí na tua frente, está escrito, aí na tua frente. Do ex-presidente Bolsonaro. Eu queria a tua abordagem muito focada no seguinte: eles estão tentando acabar com a oposição. Mas você, jornalista experimentado, um cara que vive na política, né, há muitos anos e sabe, conhece os bastidores, não está fazendo tudo errado politicamente? Quando você tenta massacrar alguém, você não cria uma força mais potente ainda em quem o apoia, e os ressurgimentos das fênix podem acontecer? Ou seja, o Bolsonaro inelegível não significa o fim do bolsonarismo? Com certeza, meu amigo Jefferson, telespectadores, né, também do Paraná, com a nossa Rede TV, é o seguinte, é um tiro no pé, meu amigo. É um tiro no pé. Sabe por quê? O brasileiro de bem, brasileiro do verde e amarelo, vai demorar um pouquinho ainda a voltar a encher as ruas por causa do 8 de janeiro. A gente está vendo aí que tem Lula, o seu governo, os seus asseclas e ministros, né, como Alexandre de Moraes, em cima. Vai ser um pouco difícil. Mas eu cito isso por dois aspectos, inclusive ouvindo aí vários aliados do Bolsonaro. É um tiro no pé, porque eles estão tentando realmente acabar com o Bolsonaro e seus aliados. O lulismo e o petismo ficarem livres. Mas dois aspectos. Tem algum nome da esquerda que vocês poderiam me indicar agora e para os nossos amigos telespectadores de liderança do Lula para sucedê-lo? Não tem. O Lulão tá aí. Eu tenho dois. Quais? Eu tenho dois. Quais? Haddad está na mídia todos os dias e muito, e está sendo responsável, segundo o PT, pelo que vier de bom no Brasil, e a Janja. Não. Aí você brincou. Não, estou falando sério. Agora, a presidenta. Agora acontece. Eu falei isso há 6 meses atrás, hein? Eu falei isso há 6 meses atrás. Não, a Janja não tem condição, né? Inclusive, não, isso é uma condição. O que você está falando e o professor está falando tem tudo a ver, sim, porque não é uma questão de poder acadêmico, de poder de beleza. Não. É uma questão só de trabalho midiático para uma população que é totalmente cega. E eles sabem fazer. Acontece o seguinte, apesar das urnas, eu levo o nome da Janja como uma piada. Por enquanto, claro. Piada. O Haddad tá aí. Mas o Haddad é o famoso poste, né, meu amigo? Poste, que nasce poste, morre poste. Não tem luz própria. E o Lula não criou, o Lula é ele.
Ele vai querer morrer como o principal nome da esquerda. Você está esquecendo da Dilma Rousseff. Mas é outra piada, meu amigo. Hoje vocês estão... O programa aqui hoje, não, eu acredito que não... Não, tô falando, você está esquecendo que ele elegeu a Dilma Rousseff 2 vezes, filho. Que é poste maior, meu amigo. Aí. É um poste gordo ainda por cima, Você entendeu? É isso que eu tô falando, com respeito a isso que o professor acabou de falar. Meu, independe da capacidade dos negros, viu, Renato? Eu não vejo... mas a história muda um pouco, né? O que eles estão fazendo? Não, sim, obviamente que a população... E vocês lembram das diretas, meu amigo. Chega, vai escassando, entendeu? Vai se desgastando o sistema... Ainda mais com o sistema que nós estamos vendo da Argentina e o Lula querendo enfiar dinheiro nosso na Argentina. Venezuela. Estou pensando que venezuelanos no Brasil. A população... Quando você vê incentivo para carro popular que custa 90 mil, entendeu? Carro popular no Brasil, pela condição, seria 30, 40 mil popular. Mas não, vai dar incentivo, melhorar a condição do empresário que fabrica e vende o veículo. Mas política e barra eleitoralmente, no que eu quero focar, é que o Lula já está quase aí no mesmo patamar do Biden, meu amigo. Está trocando Jesus por Genésio. E sai para o exterior, mas mesmo no exterior, como vimos nesta semana, jornal espanhol, acho que é espanhol, né, da esquerda, espanhol, francês, não sei. Francês. Falando que o Lula é uma piada. Até a esquerda de lá, porque a esquerda de lá, ela consome o que essa esquerda fajuta, unida no mundo, passa para eles. Mas chega um momento que eles mesmos notam que é uma piada. Aí eu pergunto, Lula velho, gaga, e não pode sair nas ruas do Brasil. Essa liderança, ela tá fajuta. Ela é fajuta. O Lula é o líder. Saiu pesquisa agora, mas a gente sabe que é pesquisa eleitoral do Brasil, né? Pesquisa um razoável bom. Mas o cara não pode almoçar tranquilamente no restaurante da Paulista e nem do Vale do Engabaú? Não pode. Ele não pode comer uma rabada, né? Ali na esquina, né? Rabada, talvez. Não sei onde, mas... aí, ele não pode. Então, tudo bem. Tirou o Dallagnol, poderá também, pelas mesmas condições, tirar o Moro, tira o Bolsonaro. Peraí, mas isso aí está entalado. Chega um momento que o povão vai ter que sair com medo de ser preso ou não, tá entendendo? Então, para mim, foi um tiro no pé, resumindo, foi um tiro no pé, porque o bolsonarismo não quer dizer Bolsonaro. Bolsonarismo é um movimento que foi criado aí, diante de uma situação de uma esquerda fajuta, que traz ditadores para discutir democracia e direitos humanos no Brasil. O Brasil ainda é o maior país católico do mundo, juntando aí com os evangélicos, o maior país de direita, tá entendendo? Que não aceita essa imposição da esquerda goela abaixo. Rapidinho, só para o Silvio para finalizar, para a gente trocar o tempo. Para finalizar, dando mais fomento, né, mais ordem nesse sentido que o professor acabou de falar, não sei se vocês observaram a respeito do êxodo da população brasileira nesses 6 meses de governo. A classe média aí no Brasil saiu do Brasil, mudou para outros países, principalmente aqui para os Estados Unidos e uma outra parte para a Europa. Cerca de 4,5 milhões de brasileiros de condições melhores, você entendeu? O que eles estão fazendo é sufocando os mais moderados, a mais à direita, você entendeu? Para poder fazer essa administração sem nenhuma contraposição, sem nenhuma imposição. E a classe média, que é a mais afetada nesse governo, já está se precavendo. Estou falando daqueles que são registrados de saída, de agências de viagens e tudo mais, sem contar aqueles que atravessaram aí as fronteiras sem documentação. Então, é uma coisa que realmente eu não vejo muita coisa positiva, aliás, muito negativa em termos de futuro, para poder ver o desenvolvimento do Brasil. O que eles estão fazendo é simplesmente trancar toda a parte de oposição para poder governar como ditatorialmente, diria o outro. Muito bem, vamos trocar a pauta, Jefferson. Muito bem, senhores, vamos trocar a nossa pauta, vamos para o segundo tema do programa, que é Lula cobra Senado
para agir no Banco Central. Presidente cobrou ação após o BC, que é independente, manter taxa Selic em 13,75%. Para o comentário dos senhores. Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, sabe? E mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? Então esse cidadão vai ter que pensar e o Senado vai ter que saber como lida com ele. Eu vou... Pilão até treme. O Pilão já está rindo ali, mas assim... Eu vou falar o que eu ouço aqui, tá? Eu tô num país, eu tô em Portugal, um país governado pela esquerda, o PS, né? Partido Socialista, mas que vamos dizer, pertence ao mercado comum europeu, então tem a lógica europeia de maneira geral. Sim, claro. Houve um aumento das taxas de juros gigantesca no último ano, a ponto de uma prestação da casa, por quem comprou um apartamento, uma casa e está pagando prestação, aumentou de 40% a 60% a prestação. Aí fala assim, mas você ouviu falar? Não, eu estou pagando quase 60% a mais. Eu tenho um carnezinho, né, eu disse. Ninguém me contou, não é que eu vi um estudo, não é que os especialistas disseram, não, estou sentindo na pele. Tá? Aí eu fui no banco conversar e falei, gente, que loucura é essa? Tá? Ele falou, é o seguinte, ainda vai aumentar nos próximos 3 ou 4 meses, até eles terem certeza que a inflação está controlada. Depois disso, vai voltar, vai demorar um ano e pouquinho, vai voltar às taxas normais, a sua prestação vai cair. Então, isso que aumentou, talvez não volte ao original, mas vai cair, fica tranquilo, tá bom, tá bom. Aí eu vou falar assim, então deixa eu entender uma coisa, o mundo inteiro usa essa estratégia, mas o Haddad e o Lula culpam, falam que não precisa controlar a inflação com juros altos. Por favor, vou começar de novo com a esquerda moderada, professor Pilão, me ajuda aí, help me. Deixa eu coçar a cabeça aqui. Deixa eu fazer uma observação a respeito do nosso último tema. Eu acho que para o Bolsonaro seria muito bom se ele já tivesse sido, hoje, considerado inelegível. Ele podia ficar livre para fazer o que ele quiser. Eu acho que ele está preso e, de repente, ele livre, ele pode fazer o que ele achar que deve e pode ser mais interessante para a direita. Mas vamos voltar para a nossa inflação aqui, para o nosso amigo Lula, né, que está reclamando aí da inflação. A coisa é muito simples, eu disse. Quando se reúne o Copom, né, para definir a Selic, que é o que ele reclama da Selic, 13,75%, é isso que ele reclama, da Selic. Só que os juros do cheque especial aqui no Brasil, eles estão em 445% ao ano. Não tem nada a ver com aqueles 13,70%. Aí pode, então são 445% ao ano o cheque especial, que dá praticamente 14 e poucos por cento ao mês. Então, aquilo que é cobrado de Selic ao ano é o que se cobra no cheque especial por mês. Tudo bem que é só o rotativo, né? Depois que sai do rotativo, aí melhora, vai para 8%. Aí se você financia ao mês, 8% ao mês. Melhora. Vai para 8% ao mês. E quando você define a Selic, basicamente são 4 componentes que são levados em consideração quando se define a Selic, né? O primeiro deles é a própria inflação. Você pega a inflação no Brasil, ela está em 3,94. Então eles falam, mas está cedendo, a inflação está cedendo. Claro que está cedendo. O governo anterior ele acalmou a inflação e ela continua no ritmo enquanto não acontecer uma bobagem maior. Então ela vai continuar no ritmo de queda. Só que a gente tem que lembrar que este mês de junho é o último mês que nós temos inflação grande do ano passado. A inflação de 3,94 é para 12 meses, é o período de 12 meses. Então, o mês que vem é a última vez que nós temos uma inflação positiva em 0,67, lá em 22, e que vai cair em 23. Daí para frente você tem 3 em seguida negativas. 3 em seguida negativas. Julho, agosto e setembro são inflações negativas no ano passado. E esse ano será positivo. Isso significa dizer que os 3,94 vão subindo. Se você pensar em 0,5%, por exemplo, ao mês, você está falando em 5,5% em 2023, que é o que vai bater. Não adianta espernear, vai bater nisso.
Mas aí você pode falar, não, mas tudo bem, mas também ainda assim é grande. Ok, ainda assim é grande, mas qual é o segundo componente, Eudes? O segundo componente é a atividade econômica. Como é que está a atividade econômica no Brasil? Ah, cresceu o PIB. Cresceu mesmo. Por quê? Nós falamos no programa passado, por causa do agro. E o agro não terá o mesmo desempenho no segundo semestre, porque não é época de safra. Então não vai ser a mesma coisa. Logo, o PIB não vai continuar subindo igual subiu nesse trimestre. Diga aí o que você ia falar. Não, vou aproveitar para fazer o convite. Eu entrevistei essa semana o governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, que é o campeão brasileiro do agronegócio, né? E falamos muito a respeito disso, então vale a pena você que nos acompanha na Rede TV ou na Connect TV, depois busque aí no nosso YouTube, Rede Connect TV, ou nas nossas redes sociais, plataformas de maneira geral, e assista uma entrevista espetacular com o governador Mauro Mendes, governador do estado do Mato Grosso. Desculpa interromper, mas eu tive que fazer um merchan. Não, eu acho que não. E o Macron não pode perder essa entrevista. Rapaz, ele deu uma traulitada, mas depois a gente fala. Vamos lá. Mas eu acho que é importante porque é o centro, né? O epicentro do crescimento do Brasil é lá. Lá é o epicentro do crescimento do Brasil. Pois é, então, a atividade econômica não está legal. Tanto que você vê que ele deu os incentivos para carros, e nós vamos falar disso mais tarde, né? O terceiro componente aí é o cenário externo. O cenário externo você acabou de falar, né? Você acabou de falar que tua casa subiu 30%, 40%. Ou seja, se perguntar para o Silvio, pergunta para o Silvio lá nos Estados Unidos, é 5,25%. A gasolina agora está quase $4 o galão da gasolina aqui. Não para de subir. Não para de subir. E você pega aí do teu lado, Eudes, essa semana aqui teve a reunião em Sintra, né? Aí em Portugal, dos economistas, dos financistas do mundo, e é assim, aumentar juros, que é para segurar a inflação. Essa é a onda. E o quarto ponto aí que a gente leva em consideração quando fala da Selic é exatamente as contas públicas. Contas públicas do Brasil. Quem é que pode confiar, meu filho? Você pega as contas públicas do Brasil, arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal para entrar no lugar do teto de gastos, né? Teto de gastos tinha. Aí, lá durante aquela transição, quebraram o teto de gastos, arrumaram uma PEC, não sei o quê, cento e não sei quantos bilhões de fura-teto, e agora está rodando arcabouço fiscal. Bom, o Congresso foi lá, né? Câmara Federal passou, tal, mandou para o Senado. O Senado manda de volta, tirando fora do teto o Fundeb, Fundo da Educação. Ok, perfeito, tem que ter mesmo, tem que investir em educação. Distrito Federal, porque quem paga as contas do Distrito Federal é o governo federal, tira fora do teto também. E tira fora do teto ciência e tecnologia. Pô, que bonito, isso aí então não vai precisar pagar? Não, vai precisar pagar, mas não põe no teto. Então a gente vai poder estourar o teto, mas esses valores não estão no teto. Então se estourar é sem esses valores, porque esses valores já estão estourados. É como se você... Parece frase da Dilma, né? Tem o parece teto, frase da Dilma. Mas se estourar o teto, a gente troca o teto. Troca o teto. É mais ou menos, aqueles que estão nos assistindo aí, que não têm a percepção de como isso funciona, eu acho que fica muito legal se a gente pensar assim, ó. Você tem o orçamento da tua casa, tem um salário de R$1.000. E lá nos R$1.000 você paga R$300 de aluguel, R$200 da escola do filho, R$100 do supermercado, enfim, você gasta os R$1.000 que você ganha. Aí você fala assim, mas eu acho que a gente podia trocar de bicicleta do moleque. Ah, legal, vamos trocar, mas não tem dinheiro. Não, a gente faz o seguinte, a gente pega o aluguel e deixa fora do teto. Isso. Mas e a bolsa? Minha bolsa está velha. Então tá bom, vamos tirar a escola do moleque e deixar fora do teto. Ou seja, você deixa fora do teto, mas você tem que pagar. Não é porque você tirou do teto que você não vai pagar. Então o que o Senado fez foi... Lula, tome mais espaço para você gastar. Dá para baixar a taxa de juros por isso, Rodrigo. Bom, passando para o Silvio Braunar. Silvio, a gente vive fora do Brasil e a gente acaba tendo, né? Eu aqui em Portugal, você aí nos Estados Unidos, a gente acaba tendo algumas percepções dessa, vamos dizer, da austeridade com que normalmente os governos dos países mais desenvolvidos lidam com as contas públicas. E isso tem absolutamente tudo a ver com o assunto que a gente está abordando aqui. No fundo, essa tentativa desesperada do Lula de derrubar
o presidente do Banco Central. É só uma operação para poder gasto populista e tentar fazer aquela coisa que o Lula sempre gostou muito, de ser carregado pelo povo. Vocês lembram quando teve aquelas diminuições de impostos de linha branca, de carros populares, lá nos governos Lula, Dilma, e o povo que não entende que essa conta tem que ser paga no futuro, aplaude naquele momento. Porque ele fala, troquei de carro, estou de geladeira nova, viajei. Ele endividou a população brasileira gigantescamente. Você acha que é só uma atitude populista? Não é atitude populista, não. Na realidade, o Lula, ele tem aquela mentalidade de 30, 40 anos atrás, entendeu? Não é populista, não. É o lance... Ele mesmo citou nessas lives de grande sucesso, né, que ele tem feito aí, né? Eu não assisto, mas eu só sigo aí os noticiários, né? E, obviamente, a repercussão é extremamente negativa pelas falas dele. Ele mencionou a respeito disso, do cara lá do Banco Central, ele citou nessa expressão, que eu não sei quem é e nem sei quem colocou lá, mantendo essa taxa de juros ridícula altamente e tudo mais. A gente tem que acabar com isso, afinal de contas, o povo precisa comer. É exatamente isso. A mentalidade arcaica que ele tem de 40 anos atrás, de quando era do sindicato e brigava lá pelos direitos trabalhistas e tudo mais, tinha bastante poder. Ele não é mais essa mesma pessoa. Vide aí as críticas, né, de governos, de jornalistas de esquerda na Europa e tudo mais, sobre os posicionamentos. Inclusive, desculpa aqui, eu tenho que mencionar, o Biden deu essa gafe aqui a respeito do God Save the Queen, né? Lá na live ele também deu outra gafe, o nosso comandante aí, né, o Dilma, a respeito da guerra da Rússia contra o Iraque, você entendeu? Então, é que os Estados Unidos está mantendo aí o fomento, ele de novo, né, fomentando aí a discórdia dos países aí ricos, né, com o Brasil. O pessoal realmente está vendo ele de uma forma muito estranha. Ele está como Biden, gagá, querendo ser dentro de poder, mas não tem mais esse apelo, e como o consórcio fica, obviamente, dando foco e spotlight para ele fala essas bobagens aí que de nada vai fazer com que a economia comece a funcionar, e obviamente que o que ele está fazendo é forçando uma canetada, né, numa canetada para tirar esse presidente do Banco Central, que agora me foge o nome, e assim que ele conseguir isso, Roberto Campos, assim que ele conseguir exatamente isso, colocar um aliado lá, as coisas vão remar do jeito que ele sonha ser, mas que eu acho que já é passado, não vai acontecer. Ele vai levar o país para o buraco de verdade. Renatão, você acha que tem margem para uma manobra política tão ousada dentro do Senado, ou seja, o Senado está tão refém do projeto político lulopetista a ponto de mexer numa das coisas que foi elogiada pelo mundo inteiro, que é a independência do Banco Central, a princípio derrubar o Roberto Campos antes da hora, é isso que ele está cobrando do Senado, e posteriormente tirar essa independência? Então, eu acho que eu disse que realmente eles não vão mexer, porque foi uma medida muito inteligente dos políticos brasileiros aí. Eu já ouvi de senadores de um lado e de outro, do próprio Pacheco, que eles não vão mexer, vão tentar manter essa independência, porque o cara tem mandato. E como o professor disse, é a inflação, né, que faz manter o juro lá, entendeu? Ao contrário dos discursos populistas do Lula e do próprio Haddad, que querem baixar, que vai facilitar. Para mim é um discurso populista, porque o Lula já disse várias vezes que gosta de governar para pobre, porque pobre, gente, a gente sabe, não tem muito acesso à educação, ao ensino, ao conhecimento, é facilmente enganado, entendeu? E o Lula, se ele quisesse dar exemplo, então, ele deveria fazer como o Bolsonaro fez lá atrás, tirar os impostos federais para baixar um pouco a inflação, gasto nos combustíveis. Como o professor também salientou, ele devia, então, chegar e falar, o Banco do Brasil, que não é independente, é a Caixa Econômica, vão cobrar o juro do cheque especial, o juro da Selic. Deveria ser, porque eu também tenho sentido na pele, quando você usa mais durante o mês aí, cheque especial da Caixa Econômica, no mês, o juro está lá em cima, nas nuvens, e está mais alto dos últimos
meses aí, entendeu? Continua subindo um absurdo. Que é o cheque especial, é uma coisa que todos os brasileiros aí que tem um pouco de renda usa. Limite menor, limite maior. Só que o juro está absurdo. Por que ele não chega, então, fala assim, olha, Campos Neto está mantendo a Selic muito alta, né? Mas só que o juro especial da nossa Caixa e do Banco do Brasil está muito alto, então eu vou baixar. A partir de agora, o Banco do Brasil e da Caixa vão cobrar no cheque especial e no cartão de crédito também só o juro da Selic. Pronto. Ele agradaria eles com a grande parte da população brasileira que ainda, né, tem condição de usar o cheque especial. Mas para mim é discurso populista, entendeu? Acho que lá no fundo mesmo ele acha bom que o Campos Neto esteja mantendo essa taxa, como nos Estados Unidos, na Europa, para realmente controlar a inflação. Então eu acho que não vai mexer. Duas coisinhas a respeito disso, só rapidamente. A primeira, aqui em Portugal, por exemplo, quando você vai contratar um financiamento de carro ou de imóvel e tal, é claríssimo o que é os juros e o que é o spread bancário, que é o ganho oficial do banco. No Brasil, esquece que isso é tudo muito nebuloso. Vou passar a palavra para a gente finalizar esse tema para o professor Pilão. Não, só uma observação, também vou ser bem rápido. O Lula fez live de novo essa semana, né? Essa semana ele estourou, deu 1.100 pessoas na live dele. Não é? Foi ali, ao vivo. Com ou sem mortadela? Sem mortadela, só com o Shoah. E o que eu ia falar é o seguinte, que na live ele reclamou dos juros também. E ele falou que ele vai fazer com que diminua os juros do empréstimo consignado, Renato. O juros do empréstimo consignado está em 1,97. Ele vai conversar com a Haddad porque vai diminuir. Só que eles tentaram diminuir o juros do consignado há 2 meses atrás. Baixaram para 1,75. Sabe o que aconteceu? Todos os bancos recolheram. Ninguém deu dinheiro. Não, 1,75. Eu não empresto. E você? Eu também não empresto. Caixa Econômica, eu também não empresto. Banco do Brasil, eu também não empresto. Por quê? Porque custa mais caro. Só uma palhinha. Só para terminar esse assunto, realmente, que eu queria falar na minha participação, não falei, mas o discurso populista, de político populista, ele ferra a população, porque, como você disse lá atrás, nos outros governos, eles baixaram, né, abriram crédito para facilitar a linha branca, carros populares e tudo. Só que a pessoa vai lá e compra. Ela tem facilidade de comprar. Só que se você comprar um carro há 60 meses, você fica com aquele carro, pouco tempo depois vem o banco e pega. Passa nos pátios aí. Todos. O cara não consegue pagar o carro e fica com a geladeira. Ele morre, a geladeira está velhinha lá, não troca a geladeira também. Então, é uma medida que ela não traz crescimento para a população daquela cadeia. Quem produz, vende, depois você compra de novo, não traz nada disso. Isso aí é um programa de endividamento nacional. Esse é o nome. Minha dívida, minha vida, né? Jefferson, tá com você. Muito bom, Eudes, amigos. Vamos agora, então, para o nosso próximo tema. Ações do governo não evitam queda significativa na venda de veículos no Brasil. Veículos encalhados nos pátios e fábricas paradas mostram o mercado estagnado. Ai, meu Deus do céu. Eles esqueceram de contar com os russos, né? Essa aí, né? Renatão, você baixou o carro popular de 60 mil para 58 mil, você não pegou uma pichincha dessa, Renato? Pois é, né, rapaz? A gente perde a oportunidade e eles fizeram esse programa para 1,5 milhão, né, de incentivo. Vai aumentar agora 300 mil, mas logo acaba e a gente fica aí com um carro mais velho, não pega essa pechincha, né? Eu queria uma pechincha assim, de um carro que está valendo 100 mil, viesse para 50 mil. Aí eu venderia o meu por 60, se está valendo isso mais, eu teria, né? Aí beleza, ia andar com um carro novo, mas se eu pegar um carrinho desse, vender o meu, comprar um carro a 60 meses, você imagina o juro, né, professor? O juro, quando você vai pagar 3 carros por um valor que você pensaria que estivesse comprando um carro, mudando de vida. Então é discurso populista, como eu terminei o tema passado, é a mesma coisa. Você vê pátio de carro zero encalhado, as montadoras saindo do país, tá entendendo? E também, como eu falei, pátios encalhados de carros confiscados, é isso mesmo o nome? Carros que o banco vai lá e pega porque recolhidos, é. Entendeu? Então é isso. Ô Silvião,
Oi. Falando do maior mercado consumidor do planeta, que é os Estados Unidos, né? Se eles não inventaram aí, eles aperfeiçoaram essa história do consumo, em alguns pontos até de forma exagerada, mas o incentivo ao consumo aí, ele se dá em todos os níveis. Quando você vê no Brasil um incentivo à compra de carro zero, um governo que diz que governa para o pobre, é o pobre que consegue comprar carro de 60 mil reais, ou ele está agradando mais uma vez uma faixa muito específica que interessou, que não é quem compra, ele agradou quem vende. Exatamente, e ele não contava, né? Eu brinquei agora, né? Precisava ter combinado com os russos, né? No sentido de que no Brasil o maior comprador de carros populares desse valor de 60 mil são as operadoras de rent-a-car, né? De aluguel de carros. Essas são. Que elas compram com um desconto original de 30%, junto com esse elas conseguem mais, e depois elas repassam para o mercado consumidor um carro mais seminovo. O investido foi 500 milhões, se não me engano, né? Nessa primeira tacada. 1,5 bilhão. E agora eles estão, e o governo está oferecendo mais 500, 300 milhões, 300 milhões. Quer dizer, o tiro foi na água, porque o que ele queria atingir, na realidade, aí sim eu vou dizer, foi uma fala populista. Porque a realidade do pobre, para comprar um carro de 60 mil reais, como a gente mencionou aqui agora, a gente tem tanta necessidade no Brasil, como aqui também nos Estados Unidos, mas não tanto quanto no Brasil, sobre as necessidades de viver mesmo, propriamente dito. Eu estou falando de água em torneira, sabe, casas de moradia, não em favela, sabe, essas coisas. E era onde ele tinha que estar atacando, e ele não está atacando, ele está tentando, né, através de uma ideia antiga, de volta aqui, aquele aspecto que eu tenho dessa pessoa que está no comando do Brasil, ele vive de passado, ele vive de história. Ele queria muito ter sido impactado com esse retorno dele no comando da nação brasileira, com o público levantando ele, sabe, no meio sabe, jogando ele para cima e ovando ele e tudo mais, e nada disso acontece. Então, a frustração deve ser gigantesca. E eu vou dizer mais uma coisa, hein, sei lá, saúde mesmo, né, dessa pessoa aí, eu acho que ela já está indo para o buraco também. Você entendeu? Porque o cara, ele não consegue sair na esquina. Ele reclamou esses dias aí das comidas dos palácios, por onde ele só viaja, né? O viajandão presidente, né? Vive viajando e tudo mais, mas o que é necessário para fazer para o país, ele não tem feito, que é ordenar, dar um alinhamento. Olha, queremos fazer isso e fazer legal, vamos lá batalhar e lutar. Não, ele só está buscando aí as flâmulas, né? As bandeirinhas, né? O aplauso do público, que ele já não tem há muito tempo, e está realmente ficando decepcionado e desmotivado com essa aceitação que ele não tem nenhuma da população brasileira, vide a última eleição, que foi meio a meio na realidade, independente da veracidade das urnas ou não, né? Na realidade tem uma metade da parcela que não votou nele, e a outra metade da metade que votou nele não votou por causa de uma posição política, você entendeu? E agora... A Dilma está inspirando hoje aqui, hein? Essa frase do Silvio também, que tem uma parcela da metade, que a outra metade da parcela da metade parecia... Mas não é verdade, porque verdade, se você tirar 50%, eu me lembrei agora dos 20% dos 30%, e ela não tinha errado, ela se expressou erradamente, ela estava correta, né, professor? Mas o pessoal do corte ferrou ela. Mas a metade... Não, oi. Pode finalizar. Não, só sobre 50% dos 50% que votou nele, não votou nele porque queria ele, não queria o outro. E esse pessoal acordou e está realmente decepcionado com o que tem visto, aliás, com o que não tem visto nesse momento em termos de administração do país. Eu sou a favor de que tenha coletiva de imprensa semanal de 1 hora de duração em rede obrigatória de TV mundial com a Dilma. É uma questão de entretenimento mundial. Mas, para finalizar, eu tenho que passar para o professor Pilão. Tecnicamente, professor,
tem como achar que esse truque ia dar certo num momento que as pessoas ainda se recuperam da pandemia, os empresários, né, principalmente, onde tem muito empresário ainda fazendo parcelamento de dívidas com a União, com o Estado, com as prefeituras. Você acha que ia ter uma explosão de venda de veículos por causa de um desconto imbecil como esse? Com certeza não. A grande verdade é que as pessoas ficaram sabendo que teria o desconto, né? Embora frustrante, ele veio, e as pessoas seguraram a compra do automóvel, que era para poder pegar o desconto. Então Exatamente. ficou represado. Saiu o desconto, compraram, e agora? Agora parou de novo, porque está igual estava antes, né? Ou seja, se não mudou a situação do brasileiro, o consumo de veículos vai continuar igual era, não tem outra forma. Só duas observações, eu disse. Uma delas eu li, e eu infelizmente não lembro onde. Normalmente quando eu leio, que eu acho que é legal, eu acabo anotando para poder depois falar, mas cada vaga de emprego na indústria automobilística para o governo, em termos de incentivos, custa R$ 37.900. Cada vaga de emprego na indústria automobilística. Eu não lembro agora onde foi que eu li, mas eu vou procurar depois e no próximo programa, se eu encontrar, eu digo. O que significa isso? Porque você dá descontos, por exemplo, esse 1,5 bilhão, mais abatimento de impostos, mais não sei o quê, isso custa para o governo, em número de empregos dividido aquilo que o governo dá, custa R$ 37.900. O que significa isso? Que a indústria automobilística não contrata mais igual contratava lá na época dele. Porque hoje a indústria automobilística é 100% automatizada. Nem buscar peça o cabra não vai. Vai um robozinho lá, pega a peça e traz até a linha de montagem no ponto da linha. Então, quer dizer, são incentivos que realmente não fazem sentido, né? E o nosso amigo Silvio aí ficou falando que tem que encontrar local, não sei o quê. E eu também li, aproveitei e abri aqui, com relação ao censo escolar de 2018. 12% das escolas públicas, quem não está no Brasil, que não entende como é o Brasil, quando a gente fala, eles estão exagerando, não sei o quê. 12% das escolas públicas não tem banheiro no prédio, tá? Sim, Aqueles que estão nos ouvindo aí, 12% não tem banheiro no prédio. 33%, um terço das escolas, não tem internet. 31% não tem abastecimento de água potável. O moleque vai para a escola e não pode tomar água. Saneamento básico. 58% não tem tratamento de esgoto. E 68% tem bibliotecas. Ou seja, onde gastar dinheiro melhor tem, né? Não precisaria de dar para casa, né? Só uma dúvida. Esses números que o senhor está apresentando aí, que são números assustadores, culpa do Bolsonaro, né? Foi o Bolsonaro que foi lá e bloqueou a água. Fechou os banheiros. Bolsonaro que fechou os banheiros, o Bolsonaro que tirou os livros e queimou, foi isso, né? Não, esse, infelizmente, não é do Bolsonaro, porque o censo é de 2018. Então, então ele ainda não tinha entrado. Não, mas ele era muito pior. Mas ele era deputado. Deve estar pior. Deve estar pior. Mas é porque a gente, às vezes, as pessoas que ficam nos assistindo e que são de fora, por exemplo, o pessoal aí de Portugal, etc., pode pensar, mas não é desse jeito. É só para eles terem uma ideia, né? A fotografia de como é a coisa. Verdade, né? É isso aí. Só uma rapidinha, eu sei que a gente vai mudar de assunto, o professor falou de 37 mil. Não, 37 mil que o governo paga. Não, professor. É nós pagantes aí dos impostos. Nós pagamos. Você entendeu? Jefferson, o empresário fabricante de carro. O último tema, e cada um vai ter um pouquinho mais do que um tweet para comentar. Muito bem, então vamos falar dele, Gilmar Mendes. Faculdade de Direito de Gilmar Mendes promove 11º Fórum Jurídico de Lisboa para mais de 1.000 inscritos. Almoços, coquetéis e jantares com presenças VIPs marcam o evento. É na sua terra, eu disse. Que vergonha, viu? Tanta coisa que podia vir para cá para mostrar. E eu falo assim, não é nada pessoal, não é uma coisa, hoje Gilmar Mendes e tal. Para o bem e para o mal, os portugueses admiram o Brasil e têm um carinho, um respeito muito maior pelo Brasil do que o Brasil tem por Portugal. Infelizmente, muito porque ensinaram errado a gente na escola. Os portugueses são os mauzinhos, os portugueses... O Brasil só é um país de M, porque os portugueses é que colonizaram. A gente aprendeu todas essas baboseiras aí, e os portugueses nos admiram, nos respeitam, valorizam
a cultura, valorizam a política, valorizam quase tudo que vem do Brasil, e a gente vê esse tipo de situação aí, o Gilmar Mendes sendo, e ele é admirado aqui em Portugal, sim. Renato, falando com você então, você pagaria uma grana aí para participar desse 11º fórum com essa estrela Gilmar Mendes e participar desses coquetéis com essas personalidades jurídico-brasileiras e portuguesas juntas? Não, eu não iria, né, nesse fórum do Gilmar Mendes, nem no fórum lá do Dória, né? Ele promove falando do Brasil sempre nos Estados Unidos, com altos gastos na Europa, na França, em todos os lugares aí. Eu não iria. E é muito engraçado porque eles poderiam discutir o Brasil dentro do Brasil, né? Sair daqui as discussões para lá, mas ele vai, leva o povo para lá, não sei com qual objetivo mesmo, mas eu ficaria com a frase do governador Tarcísio, né? Aqui de São Paulo. Mas foi convidado agora, ele esteve também em Portugal, só que ele disse o seguinte, vai falar sobre um tema, mas ele fala que nem sabe por que ele foi convidado. Tá entendendo? Não sabe. Foi lá, comentou, é importante um estado como São Paulo, né, que é um país dentro do Brasil, ele foi lá, mas não sabe, e realmente para mim isso não tem objetivo nenhum, é o Gilmar fazendo a propaganda dele junto aos portugueses, e tem muitas coisas por trás aí também, desses fóruns do Gilmar Mendes, fóruns jurídicos aí do Gilmar Mendes, feito pela grande faculdade dele, entendeu? Eu não iria não, viu Jefferson? Viu, Jefferson, eu disse. Tudo bem. O Silvio Braunar, é evidente que o direito praticado aqui em Portugal, ele vem de uma escola mais parecida, ou da mesma escola, do direito brasileiro. O direito americano, ele é um pouco diferente, o tipo de garantia, a Constituição, as leis são muito diferentes. Mas aí nos Estados Unidos, há esse movimento tão festivo em torno de ministros do STF, eles podem, de repente, se propagandear como donos de instituições e ganhar dinheiro com isso, usando o cargo como um alavancador de business? De jeito nenhum. Primeiramente, uma das coisas que a gente tem aqui da desconhecimento de quem são os membros. Aqui nós temos 9. Né? A última mais famosa foi a que o presidente Trump colocou. Aliás, a esquerda pegou muito forte, uma juíza de carreira, muito estudiosa e tudo mais, mas foi só esse momento. E a descrição é o termo master para esses, eles chamam de justice aqui, são os justiceiros, né, em tradução livre, né, e faz todo sentido, né? E são os justices, não tem absolutamente nada, a população não fica sabendo de nada, eles não vão a eventos populares, nem nada disso. Então, aqui é totalmente diferente, viu, Eudes? Abrindo meu microfone aqui. Professor Pilão, aí vamos falar do universo acadêmico. Você considera... A palavra lícito talvez não caiba, mas é moral essa utilização do cargo como referência para multiplicação de negócios pessoais? Inclusive, saindo do Brasil, vindo para cá, entendeu? Só uma coisinha rápida, professor. Aqui, o juiz, ele é juiz, ele é da Suprema Corte, ele é ministro, né, aí no Brasil. É só isso, ele não tem absolutamente nada, ele não pode ter nada. Veja, legal a gente não pode dizer que não é, né? Porque é legal, cada um vai para onde quiser, o direito de ir e vir, e são convidados, eles vão. E vão até aí em Portugal para celebrar a faculdade do Gilmar Mendes, né? Aproveitam, por exemplo, para festejar aniversários, né? O Arthur Lira festejou o aniversário dele em Cascais. É ruim Cascais ou... Cascais é um dos lugares mais onde se aglomera o maior número de brasileiros aqui, e é um lugar de alto padrão, na média é um lugar de alto padrão aqui vamos dizer, na Grande Lisboa. Para finalizar, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês, agradeço a nossa audiência da Connect TV, 300 cidades pelo Brasil, a grande audiência aí na Rede TV do Paraná, 100 cidades paranaenses, e junto aqui a um coro que é importante da gente fazer. A Jovem Pan sofreu uma
está sofrendo uma perseguição nítida, escancarada. Todo mundo está vendo isso, com pedido de multas, com pedido de inserção de comerciais obrigatórios, e principalmente com o risco de perder a sua concessão. Aí eu vou falar o seguinte, no meu turno, eu não vou ficar quieto em relação a isso. Jovem Pan, estamos juntos, vocês não têm que se calar, a população não vai se calar, e a Connect TV também não se cala. Tenho certeza que a Rede TV embarca nesta mesma ideologia da liberdade de expressão. Muito obrigado a todos vocês. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu. Valeu, Eudes. Somos todos Jovem Pan.